Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é aula de português e nós vamos começar com a autocorreção. Nós temos um exercício, uma tarefa de casa. Então, vocês vão abrir o livro de vocês lá na lição de casa número 15, tá bom? Então, podem pegar o livro e colocar o AC, na página 109. E já deixa também o caderninho verde pertinho, porque a gente vai fazer a autocorreção depois dos exercícios que eu dei no caderninho verde. Tá joia? Então, olha lá, gente. Pega a caneta verde, pega lápis e borracha, né? Verifiquem aí se o lápis está bem apontadinho e vamos para a correção. A história se chama O Lobo Mau e a Chapeuzinho Vermelho. É uma história com diálogos, então veja se você pontuou adequadamente aí, né, a sua história. Então veja só. Bom dia, vírgula. Lobo mau, ponto final. Então, aqui é vírgula, põe certinho, e o ponto final. Bom dia, vírgula, chapeuzinho, vírgula e ponto final novamente. Põe certinho aí. Vamos para a casa da minha avó? Ponto de interrogação. Eu é que não. Ponto de exclamação. Vamos lá, vírgula. Estou levando uma torta. Ponto final. Vírgula e o ponto final. Já conheço essa história. Ponto final novamente. E então? Interrogação. Melhor não. Ponto final. O caçador vai estar lá. Ponto final. E você quer que eu vá? Ponto de interrogação. Ah, se você não comer ninguém, reticências, para dar esse sentido da leitura. Ó. Se você não comer ninguém, como se a frase não tivesse terminado, tá? Agora só como verdura com tofu, ponto final. E torta? Interrogação. Pode ser, ponto final. Vamos apostar uma corrida? Ponto de interrogação. Não, vírgula. Vamos andar juntos. Vírgula e ponto final. Você tem medo? Ponto de interrogação. Não quero virar defunto. Ponto final. O caçador abandonou a espingarda dele. Ponto final. Ele não caça mais? Ponto de interrogação. Não. Ponto final. É namorado da vovó. Ponto final. Engraçada essa história, né, pessoal? Ela gosta de animais? Ponto de interrogação. Que nem eu gosto de você. Ponto final. Então vamos, vírgula, coração. Ponto final. Vamos, vírgula, dê-me sua mão. Ponto final. Ok? Corrigiram? Conseguiram acompanhar? Muito bem. Se em alguma pontuação você não acertou, apaga, arruma e coloca o CG com certinho. Combinado? Muito bem, meus amores. Agora peguem então, deixa o livro aí do ladinho, deixa ele por enquanto aí, para a gente corrigir os exercícios do caderninho verde. Tá joia? Então, pega o caderninho verde, abre no dia 8 de junho, que foi a atividade que eu deixei, para que vocês realizassem, né? E coloquem o AC. Tudo bem? Então, nós falamos um pouquinho a respeito de preposição, certo? E nós tínhamos que completar as frases aí com uma preposição adequada. Veja como ficou, então. Lucas jogou bola com Arthur. Então, a preposição ficou com Arthur. Põe certinho. Nunca existiu nada entre nós. Preposição entre. Falei com meu colega por telefone. Depois de almoçar, irei ao shopping. E Susana saiu e não chegou até agora. Conseguiram? Ótimo, parabéns então. Tenho certeza que vocês conseguiram acertar aí tudo ou a maioria dos exercícios, tá bom? O próximo exercício eu tinha que copiar a frase novamente e fazer a junção então da minha preposição com o artigo para falar que contração que ela virou. Eu tenho Bruno jogará bola em mais o. Vamos ver como ficou?
Bruno jogará bola no próximo sábado, em mais o é no, né? Lembra que eu falei que é o som, né? Nasal, N, tá? Comecei a fazer massagens em mais o início de mais esse mês. Veja como ficou. Comecei a fazer massagens no início desse mês. Conseguiram? Perfeito. Priscila só sairá em mais o fim do dia. Priscila só sairá no fim do dia, certo? Aqui ó, eu coloquei sem querer semana, mas é do dia, tá? Vocês acompanham o que está escrito na frase. Beleza? É no fim do dia. O casaco está em mais uma gaveta do guarda-roupa. O casaco está numa gaveta do guarda-roupa. E Kate fará uma reunião em mais a casa dela. Então, ficou, Kate fará uma reunião na casa dela. Perfeito? Joinha. E o terceiro exercício, eu pedi para que vocês formassem, né, as preposições com as contrações. Vamos ver o que a gente fez, então? Olha só. Em mais um virou num. Em mais ele, nele. Em mais esse, nesse. E por mais o, pelo. Tudo bem? Conseguiram? Coloquem o certinho. Parabéns. E agora nós vamos para a página lá do nosso livro, que vai ser a parte 2, né, da produção de texto, tá bom? Por enquanto, então, podem guardar o caderninho, que nessa aula nós não usaremos mais o caderninho verde. Então, olha só, gente, construindo minha história na parte 2. Veja o que a gente vai fazer aí, qual é a proposta. Construindo a história, né, os escritores, eles costumam dedicar boa parte de seu tempo à construção de personagens. Então, nós vimos que quando a gente vai fazer uma história, é bem bacana a gente pensar nos personagens primeiro, nas características físicas, de como ele é, não só fisicamente, mas o jeito de ser também do personagem, o que ele mais gosta, qual o seu hobby, tá? E depois os personagens estarem já realizados, feitos, aí a gente constrói a história com eles. Então, você já percebeu como isso pode ser instigante e divertido quando criou seu personagem poucas aulas atrás? Pois bem, acontece que alguns personagens entram na história para complicar a vida do protagonista, que são os vilões, os personagens antagonistas. Então, o protagonista é o personagem principal, né? E o antagonista são aqueles personagens maus. E aí que a narrativa começa a ficar realmente empolgante e atraente. Dizem que sem um grande vilão não há uma boa história. Em James e o Pêssego Gigante, as tias Espiga e Esponja cumprem esse papel. Veja como o narrador descreve a crueldade das duas com o menino James em um trecho da obra. Então, ele diz assim, olha só, elas se chamam Tia Esponja e Tia Espiga, e sinto dizer que as duas eram pessoas horrorosas, eram egoístas, preguiçosas e malvadas, e desde o primeiro momento implicavam com o pobre James por qualquer motivo. Nunca o chamavam pelo nome, só se dirigiam a ele como um monstrinho nojento. É claro que nunca lhe davam nenhum brinquedo para brincar ou livro de figuras para olhar. O quarto em que ele dormia não tinha nada, parecia uma cela de prisão. Então, veja só, como ele destacou aí as personagens, né, que são as protagonistas, na verdade, as antagonistas da história, certo? Então, o que nós vamos fazer agora com esse trecho? Nós vamos pintar no texto os adjetivos que contribuem para o leitor criar a imagem cruel das personagens. Então, vamos lembrar um pouquinho, pessoal. Adjetivos são as qualidades ou características dadas ao personagem, certo? Então, pode pegar o marca-texto de vocês, vamos ler juntos e já vamos grifar os adjetivos. Então, que nos ajudaram a perceber que a tia Esponja e a tia Espiga eram muito más. Então, vamos lá, ó. Elas se chamavam tia Esponja e tia Espiga. E sinto dizer que as duas eram pessoas horrorosas. Olha só a característica dada para elas. Elas eram horrorosas. A gente já vai imaginando, né, o jeito delas ser. Eram também, olha só, egoístas, só pensavam em si, preguiçosas e malvadas. Olha só.
e desde o primeiro momento implicavam com o pobre James por qualquer motivo. Nunca o chamavam pelo nome, só se dirigiam a ele como um monstrinho nojento. E é claro que nunca lhe davam nenhum brinquedo para brincar ou livro de figuras para olhar. O quarto em que ele dormia não tinha nada, parecia uma cela de prisão. Então, quando o autor escreveu esse pedacinho aqui do texto dele, ele quis que nós imaginássemos as tias horrorosas, egoístas, preguiçosas e malvadas, certo? Agora está pedindo para a gente sublinhar uma ação adotada pelas tias que revela a maldade com que as duas tratavam o James. Então, nós vamos pegar aí um lápis de cor ou lápis grafite, tá? Para a gente grifar. Agora não é sublinhar, é grifar, é passar um tracinho embaixo. Então, veja só, pessoal. O que será que elas faziam ou fizeram que dava a ideia aí que elas eram muito má, né, com James? Então, vamos ver. Ó, até aqui está explicando a aparência delas. Então, depois, nunca o chamavam pelo nome. Só se dirigiam a ele como monstrinho nojento. Então, isso aqui poderia ser a parte para a gente grifar, né? Então, pode grifar essa parte aqui. Olha só, elas não chamavam, que falta de respeito, né? Elas não chamavam ele pelo nome, colocaram um apelido muito feio, monstrinho nojento, certo? Também, agora a gente já grifou, mas poderíamos grifar também que elas nunca lhe davam nenhum brinquedo para brincar ou livro de figuras para olhar, tá? Então, a gente já grifou essa parte. Perfeito, amores. Então, agora vocês podem colocar aqui do ladinho, ó, um certinho, tá? Porque nós já fizemos aqui o exercício. Na próxima atividade, veja só. Já na obra de Matilda, ele também escreveu, né? Roald Dahl escreveu aí a obra de Matilda. Além da implicância dos pais da personagem, a garota enfrenta outra terrível vilã. Então, ele também inventou uma vilã para a história da Matilda, que é a senhorita Taurino, que era a diretora da escola onde ela estudava. E aí, pessoal, num dos episódios, a senhora Taurino faz uma de suas inspeções na sala de aula da Matilda. Então, ela entra lá na sala e ela é muito estúpida, né? Não só com a Matilda e as crianças, mas com a própria professora, certo? Então, vejam só, deixa eu pegar aqui também o meu livro, porque aí a gente vai ler os juntinhos e eu vou acompanhar a leitura no texto aqui do livro, porque está melhor para o Sil enxergar, tá bom? Então, vocês acompanham aí acompanhem no livro de vocês e eu vou acompanhar aqui no meu livro, na página 67. Então, veja o que veja o que está escrito aqui, tá? Não gosto de crianças, senhorita Taurino dizia. Crianças deviam ser invisíveis, deviam ser guardadas dentro de caixas como grampos de cabelo e botões. Não consigo entender por que as crianças têm que demorar tanto para crescer. Acho que fazem isso de propósito. Outro menino da fila, extremamente corajoso, resolveu falar. Mas a senhora também já foi pequena, não é, senhorita Taurino? Eu nunca fui pequena, ela revidou. Toda a vida eu fui grande, não entendo por que os outros não podem ser do mesmo jeito. Mas a senhora deve ter começado como um bebê, o menino disse. Eu, bebê? Gritou a Taurino. Como ousa dizer isto? Que topete, que insolência absurda! Como é o seu nome, menino? E fique de pé quando falar comigo. Então ela foi muito brava, né? Muito ríspida, na verdade. Então veja só, pessoal, o Roald Dahl gostava de construir vilões, nós já vimos aí na história, né? E muitos eram maus e insuportáveis. Que tal agora você se inspirar nas descrições do autor e criar um vilão para perturbar a vida de... Então, olha só, hoje a nossa aula é bem gostosa. Você vai ter que criar um personagem, só que ele vai ter que ser um vilão, tá? E aí você vai inventar um vilão para perturbar a vida de um protagonista, que você também vai colocar o nome aqui, ó. Escreva aqui o nome do personagem protagonista que você criou. Para construí-lo, siga o roteiro a seguir. Então, vamos ver. Defina as características físicas do vilão. Nesse momento, você pode escrever ou desenhar a sua ideia. Então, nesse espaço aqui, ó, você vai criar o seu vilão. E aí você vai responder por que razão ele não gosta do quê? Do que ele não vai gostar? Tá? Escreva aqui o nome do protagonista que você
decidiu aí também tê-lo como protagonista, certo? E aí o seu vilão terá superpoderes ou alguma característica especial? Qual ou quais? Então, você agora vai definir aí, pessoal, como será o nome do seu antagonista, né, que é o vilão da história, certo? Deixa eu abrir aqui o meu. E aí, você vai falar se ele terá superpoderes ou não. Combinado? Muito bem. O protagonista você já criou na página 57, lembra disso? Foi a primeira proposta que nós fizemos aí do nosso texto, né? O desafio que o Rondal deu para nós. Então, eu vou voltar aqui só um pouquinho para a gente recapitular. Então, na página 57, para quem não lembra, veja o personagem que você criou como protagonista e coloca o nome dele aqui, certo? Depois, você vai decidir como será o seu vilão. Ou você escreve as características, ou você pode desenhá-lo. E vai colocar por que razão ele não gosta do seu personagem principal que você inventou. Novamente, o nome do seu personagem inventado na 57, tá? E vai explicar aqui por que ele não gosta, então, do seu personagem. E se ele tem superpoderes, quais serão os superpoderes que o seu supervilão terá? Joia? Caprichem! Feito isso, meus amores, a aulinha de hoje termina e eu vou deixar para vocês realizarem a lição de casa 16, tá bom? Nós temos aqui uma sinopse, que é um texto curtinho, tá? Você vai conhecer outra história aí de Rondal, vai ler o texto e vai perceber, olha só, que algumas palavras do texto estão em destaque. E aí você vai arrumar aqui, colocando cada palavra no lugar adequado, né? Então, você vai ver, por exemplo, aqui, ó, a palavrinha terríveis. Terríveis. Então, olha só, o senhor e a senhora peste são realmente terríveis. A palavra terríveis, dentro do texto, ela tem função do substantivo próprio? É nome de pessoa, lugar, estado, país? Não. É um adjetivo? Pode ser, porque ela está qualificando aqui, ó, né? Ela está dizendo que o senhor e a senhora peste, eles são terríveis. É a característica que eu estou dando do senhor e a senhora peste. É um artigo? Não, porque não é o a, nem os as, nem um uma, nem uns umas. É um substantivo comum? Também não, porque não é o nome de nada. É um verbo? Não, não é uma ação. É uma preposição? Também não, porque não é uma palavrinha pequena que está unindo a oração. Então, só pode ser um adjetivo. Então, você vai escrever terríveis aqui, nos adjetivos. Tudo bem? E assim por diante. Aí você vai fazer a análise da Catarina, depois da palavrinha em, depois do quintal, do e do entende. Cada palavrinha ficará no seu lugar adequado. Na frase, mas a situação muda no quintal dos pestes quando aparece um grande pássaro africano que entende a língua dos macacos. Nesta frase, pessoal, tirada do texto, a palavra muda é um verbo. Por que ela é um verbo? Ó, mas a situação muda. Para a situação mudar, tem que haver o quê? Tem que haver algumas ações ou uma ação, e toda ação é um verbo. Então, mas a situação muda no sentido de mudança, de mudar, né? De mudar de atitude, certo? Então, é um verbo. Agora, eu quero que você escreva uma frase usando a palavra muda, mas não como verbo, e sim como adjetivo. Ou seja, na sua frase terá que aparecer a palavra muda, mas dando característica para o substantivo, para um substantivo. Então, agora ela será uma qualidade, uma característica de algum substantivo que você vai escrever na sua frase. Combinado? Vamos tentar? Perfeito. E aí, você depois vai pintar apenas as informações corretas nos quadros. Então, nós temos aqui a palavra gaiola, tá? Você vai dizer para mim se gaiola é uma palavra polissílaba ou se ela é trissílaba. Polissílaba é 4 ou mais sílabas. Trissílaba são 3 sílabas. Depois você vai dizer se a palavra gaiola ela tem um encontro consonantal na mesma sílaba, né? Encontro de consoantes na mesma sílaba, onde as consoantes emitem cada uma o seu próprio som. Ela tem um ditongo, duas vogais que ficam juntas ao ser separadas as sílabas? Ou ela tem
ou ela é apenas um substantivo, tá? Pro, pode pintar mais de uma informação? Pode, se ela for mais de uma informação, você vai pintar, certo? E vai ser, né? Tem várias coisinhas aqui, então você vai pintar o que se refere à gaiola, tudo bem? Depois você vai fazer a análise da palavra pássaro. Pássaro é proparoxítona ou paroxítona? Aí eu já estou falando de sílaba tônica. Se você disser que é a proparoxítona, a sílaba tônica dela terá que ser o quê? A antepenúltima. Se for paroxítona, sílaba tônica, penúltima. Será que ela tem um encontro consonantal na mesma sílaba? Será que ela tem dígrafo, duas letras que emitem apenas um som? Ou será que ela é uma palavra, é um adjetivo? Então, analisem a palavra pássaro e pintem apenas as informações corretas a respeito dela. Certinho? Muito bem, meus anjos. Então, a nossa aulinha termina por aqui. Façam tudo com bastante capricho. Olha, sejam bem criativos aí, tá bom? Para fazer o vilão da história de vocês, certo? Toda semana temos a nossa live especial, não se esqueçam, tá bom? Qualquer dúvida, o e-mail da Procil e da Prodai está aqui no finalzinho da aula. E hoje, quando vocês entrarem no questionário de presença para colocar o seu nome completo, vocês irão verificar que nós temos uma atividade avaliativa, certo? Então, coloquem o seu nome completo, façam as questões com bastante atenção, e aí você encaminha para a Pro do mesmo jeito que é o questionário de frequência, só que hoje vai ter as perguntinhas da avaliação, tá bom? Depois eu vou corrigir e vou dar uma nota para você, então não se esqueça. Um beijo grande, amores, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!